O senador Marcos Rogério divulgou um vídeo em que comenta e mostra trechos de sessão da CPI da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, que investiga denúncias de fraudes envolvendo o consórcio Nordeste. Marcos Rogério disse: "Sextou, mas seguimos com muito trabalho por aqui. Na CPI da pandemia estamos na reta final e, infelizmente, caminhando para o encerramento sem investigar o uso dos recursos federais por estados e municípios. No Rio Grande do Norte, a CPI da Assembleia está caminhando bem, com algumas apurações sobre o consórcio Nordeste." O senador Eduardo Girão foi conferir de perto o trabalho do presidente, o deputado Kelps Lima, e os relatos são estarrecedores. Na CPI da pandemia do Senado, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, houve inúmeras tentativas de investigar o consórcio Nordeste, mas todas foram impedidas pelo comando da CPI, que preferiu o caminho de tentar desgastar o presidente Jair Bolsonaro, convocando cidadãos que o apoiam e humilhando-os. Marcos Rogério ironizou: "Eles estão fazendo o que a CPI aqui do Senado não faz, que é investigar o que aconteceu com os milhões de reais desviados pelo consórcio Nordeste. Você sabe a história. Compraram os respiradores, pagaram adiantado. O dinheiro o gato comeu, os respiradores nunca apareceu. Os respiradores nunca apareceram em lugar nenhum, mas o dinheiro foi embora." Enquanto o consórcio Nordeste foi blindado ao longo de toda a CPI do Senado, outras pessoas foram acusadas mesmo sem qualquer evidência de crime. Diversas pessoas foram convocadas à CPI para serem humilhadas, além de terem seus sigilos quebrados. Os dados das quebras de sigilos foram vazados à velha imprensa, que promoveu de reputações das pessoas por terem expressado suas opiniões e manifestado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. O procedimento de partir de notícias da velha imprensa para promover devassas e posteriormente vazar os dados de volta à velha imprensa também ocorre em inquéritos conduzidos nas cortes superiores, com os quais a CPI manteve intenso intercâmbio de informações sigilosas. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, além de ter os sigilos quebrados. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas todos os dados foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI. Mais recentemente, o jornal foi alvo do TSE e atualmente tem toda a renda confiscada devido a uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, que teve o aplauso do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que é presidente daquela corte. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor pelo Pix. Você pode usar o código ajude@folhapolitica.org ou o QR Code visível na tela. Caso não utilize Pix, você pode fazer um depósito ou transferência para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo os 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático não quer que sejam ouvidas. Pix, ajude@folhapolitica.org. Assim está. Olá pessoal, tudo bem? Sextou, mas eu estou em Brasília porque o trabalho aqui não para. Olha, eu quero dizer que essa semana foi uma semana de muito trabalho. Semana que vem nós vamos ter aqui uma folga e na outra voltamos com o final dessa CPI. Talvez tenha mais um depoimento e depois o relatório. Mas eu quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar o senador Eduardo Girão, nosso parceiro, nosso amigo. Ele foi lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte para conferir de perto o que a Assembleia está fazendo. A CPI da Covid da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Hoje, na CPI da Covid, aqui no Rio Grande do Norte, tivemos a importante participação do senador Eduardo Girão, do Ceará. Tivemos uma reunião antes do início dos trabalhos da CPI para discutirmos estratégias conjuntas para que a CPI do Consórcio Nordeste também possa ser instalada no Congresso Nacional. O Consórcio Nordeste é responsável pelo rombo de 48 milhões de reais aos estados nordestinos.
A CPI, aqui no Rio Grande do Norte, CPI da Covid, já teve acesso a documentos sigilosos que indicam uma falcatrua brutal com o nosso dinheiro. E é muito importante, já que envolve 9 estados do Nordeste, além de conexões com o estado de São Paulo, que essa CPI também seja levada ao Congresso Nacional. Eles estão fazendo o que a CPI aqui do Senado não faz, que é investigar o que aconteceu com os milhões de reais desviados pelo consórcio Nordeste. Você já sabe a história. Compraram respiradores, pagaram adiantado, o dinheiro o gato comeu e os respiradores nunca apareceu. Essa é a história, né? Os respiradores nunca apareceram em lugar nenhum, mas o dinheiro foi embora. E eles estão investigando. E eu tenho aqui, o senador Girão compartilhou comigo, né, os vídeos, né, do presidente da CPI, dando um pouquinho do panorama que eles estão enfrentando lá, das evidências, das provas. Uma pena que a CPI da Covid aqui no Senado não queira investigar esse fato. Confira aí. Quando eu digo que foi roubado e teve gente que roubou, é porque dentro do processo já tem confissão, já tem delação, já tem dinheiro em conta, já tem extrato de banco. E não há indignação porque o governador da Bahia que participou do roubo é do Partido dos Trabalhadores. A indignação é seletiva só por causa disso. Porque Carlos Gabas foi ministro de Dilma. Eu estou tendo um cuidado gigantesco com a legalidade dessa CPI, para que não haja nulidade, porque a minha dúvida é nenhuma do indiciamento e da punição de uma série de pessoas que estão sendo investigadas aqui. Porque os elementos que já estão em mãos da CPI são graves, estarrecedores e que denotam um esquema além do Nordeste. Além do Nordeste. Com uma negociação feita para repasse de respiradores na ordem de 4 milhões de reais para a Prefeitura de Araraquara, administrada pelo senhor Edinho do PT, que hoje eu apresento um requerimento pela sua convocação. Quero me dirigir uma vez mais ao universo extraordinário de milhões de brasileiros. Patriotas, comprometidos com o trabalho, com a ética e com a verdade. Brasileiros e brasileiras que sonharam e sonham com um Brasil melhor. Desse universo, formado por pessoas de todas as idades, temos, por exemplo, milhões que ainda estão na ativa, produzindo riquezas para a nossa nação, cumprindo diariamente seus deveres, esperando voltar para casa todos os dias e encontrar em segurança seus familiares e amigos. Pais que querem ver um país onde seus filhos possam crescer espelhados em exemplos de honestidade, inclusive dos homens públicos, dos dirigentes dos negócios do governo, das prefeituras ao Palácio do Planalto. Em tempos recentes, nossas crianças, adolescentes e jovens assistiam diariamente imagens de sujeiras emergindo dos esgotos de corrupção, que foram construídos nos subterrâneos de ministérios e estatais como a Petrobras, desviando bilhões de reais, dinheiro do povo brasileiro. Nesse universo de cidadãos e cidadãs de bem, temos outros milhões que já cumpriram seu tempo de atividade laboral com intensa dedicação e agora já aposentados esperam ter um país consolidado que possa lhes dar o mínimo de retorno em serviços públicos como segurança e saúde, além de proporcionar uma boa educação para seus netos, a geração para a qual olham e projetam o futuro. Nenhum ser humano vive para um fim de caos. O problema é que, para esses milhões a que me refiro, o que se viu em nosso país nos últimos governos foi a destruição de sonhos. Talvez o maior símbolo desse processo corrosivo tenha sido o assalto à Petrobras, que os hoje aposentados assistiram dar os primeiros passos nos anos 50 e 60. Faço essa reflexão para dizer o quanto precisamos pensar bem sobre o momento em que vivemos. Temos um presidente com um estilo diferente do que costumamos ver construído pelo marketing político. Aliás, um presidente que não se encaixa em nenhum modelo de propaganda pré-determinado. Ele tem seu próprio jeito, sua própria linguagem. Foi eleito justamente por isso. O Brasil deixou de se iludir com as embalagens que escondiam mentira e corrupção
e preferiu apostar na transparência, valorizando mais o conteúdo. Por isso elegeu o menos cotado pela elite dominante, o presidente Jair Bolsonaro. Não sabemos até que ponto já se conseguiu mudar efetivamente o país. É impossível se construir uma estrutura de governo perfeita em qualquer parte do mundo. Isso não é diferente no Brasil, com uma máquina administrativa tão grande, tão complexa e com vícios tão antigos. Mas uma coisa é absolutamente certa. Nosso país experimentou uma mudança tão extraordinária no poder central da República que em 2 anos e meio de governo não há um escândalo sequer de corrupção. O que os acusadores chamam de corrupção, o maior escândalo de corrupção do governo Bolsonaro, envolve um contrato do qual não se fez o pagamento de 1 centavo de real. É sobre esse contrato da vacina Covaxin que a oposição gira em círculos, dias após dias, acumulando frustrações por ver que suas expectativas se frustram a cada dia. Não há comprovação alguma de prática de corrupção no governo atual, ainda que possa ter sido imaginada por quem quer que seja. É diante disso e por assistir todos os dias à insistência do establishment em desestabilizar o governo que faço essa reflexão. O establishment, representado por parte da elite brasileira, parte da classe política, grande parte da mídia e membros de instituições e poderes, rejeita o estilo pessoal e de governo do presidente Bolsonaro. Por força dessa rejeição, tornam-se defensores do retorno de um sistema endemicamente corrupto, que as pessoas de bem desse país rejeitaram nas urnas em 2018 e que não querem que volte ao poder. A questão não é meramente de ordem pessoal, ou seja, não está apenas em torno da pessoa do presidente Jair Bolsonaro, mas, mais que isso, diz respeito às mudanças que seu governo representa para o país. A população brasileira está consciente de que não se trata de um homem perfeito, mas também não é ingênua por causa de seu estilo pessoal, rejeitar as mudanças positivas que imprimiu no governo e permitir que volte ao poder os que assaltaram a nação e envergonharam toda a sociedade. A essas milhões de pessoas que querem um Brasil cada vez mais honesto e justo, desejo força, resistência, confiança, determinação e muito discernimento para que não sejamos de forma alguma enganados pelo canto da sereia. Continuemos amando a verdade, pois somente a verdade liberta. Deus abençoe você. Deus abençoe o Brasil.